Shalom, muito bom estar com você nesse sábado. Um sábado onde o irmão Jairo ministraria para vocês, mas nosso querido irmão Jairo fez um toque de bola para que você pudesse receber essa palavra hoje, aqui de Santa Catarina. Nosso querido irmão está lá em Campinas e vai ser um prazer enorme ministrar essa palavra para você. Nós vamos trocar aqui um pouco de raciocínio, ok? Eu gosto muito dessa lógica de que nós estamos conectados nesse momento através do nosso espírito. Não há uma limitação geográfica, estamos conectados, amém? Então, sábado do intermesclar. Olha que poderoso. Intermesclar significa aqui, ó, conectados. Intermesclar contínuo, processos e otimização. Esse daqui é o tema de sábado. Você que nos acompanha sabe que de segunda a domingo nós temos aí temas definidos para cada dia. Então você recebe aí uma estrutura base para que venha a palavra do dia. E a palavra do dia é a contínua purificação com a lavagem essencial nas raízes fortes e nos frutos inseparáveis até a foice. Então, esse é o tema em cima da estrutura do dia. Então você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo em cima de uma estrutura poderosa. E no sábado é o sábado do intermesclar contínuo, ok? Eu quero que você preste atenção, que você medite comigo nessa palavra, nos textos que nós vamos abordar aqui, porque todos eles vão falar a respeito não somente do tempo presente, mas também dos fins dos tempos. O que Deus deseja da sua pessoa e da minha pessoa na figura filiação. Nosso posicionamento de discernir e atuar ao lado de Deus na obra que Ele deseja realizar. Presta atenção, a contínua purificação com a lavagem essencial. Esse primeiro texto aqui, esse trecho, eu quero trazer e abordar junto com você a palavra que está em João, no capítulo 15, no versículo 3, que vai dizer bem o seguinte: vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Jesus ele está dando uma afirmativa aqui de que essa palavra dele está limpando. Limpando quem? Quem estava escutando? Os seus discípulos, ok? As pessoas que decidiram entregar a própria vida para Jesus. Você lembra do dia que você entregou sua vida para Jesus? Você lembra no dia que você falou: Jesus, a minha vida é sua, a partir de hoje eu estou disposto a te servir. Nossa, que dia incrível devia ser o seu, né? O meu foi incrível. Eu tenho certeza que o seu também foi. Você foi cheio do Espírito de Deus, você começou a conhecer os mistérios, começou a entender o Evangelho, começou a entender o Espírito e as coisas do Espírito. Você nasceu de novo. E no momento dessa compra, Jesus ele está falando bem o seguinte: você foi comprado, então você decidiu ser discípulo. Você decidiu ser discípulo? Responde para si mesmo: eu decidi ser discípulo? Decidiu ser discípulo? Porque se nós somos discípulos de Jesus, e discípulo é aquele que está replicando uma imagem, uma orientação, principalmente está replicando os mandamentos do Senhor, esse discípulo que replica os mandamentos recebe do próprio o instrutor a limpeza pela orientação. Limpeza pela orientação. E aqui Jesus vai chamar essa limpeza de lavar de águas pela palavra. Ele vai fazer uma assimilação da palavra como um chuveiro. Imagina aí, você chega cansado, sujo do trabalho e você fala assim: eu vou tomar um banho porque eu tô encardido, fedido, cheirando a suor. Aí você entra no chuveiro e toma aquele banho. Que banho gostoso! E daí, se você for que nem eu, você já vai botar no gelado. E aquele banho, vai dar aquela fungada, respirada funda ali pra... estou limpo, estou me limpando através desse chuveiro. Então, a palavra de Jesus, ela é como um chuveiro para toda sujeira
que nós carregamos pela contaminação, pela vida diária, pelas conexões diárias, pelos amigos diários, pelas conversas diárias, pelas tretas e discussões diárias, através de desavenças, através de brigas diárias. Olha isso, de empecilhos diários, de provas diárias, provações diárias. Tudo isso vai nos sujando, vai nos contaminando. Então a nossa vida foi carregada e Jesus ele fala: lamaçal do pecado. Vocês foram resgatados, estavam sujos de lama, estava todo encardido, a bota, calça, sei lá, camisa, tudo encardido de lama. Vocês estavam no lamaçal do pecado e eu resgatei vocês. Então vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho falado. Então esse chuveiro é as palavras de Jesus. Jesus vai nos limpando pela palavra, ele vai nos podando, cortando aquilo que não presta e vai falando: ei filho, deixa eu limpar o seu interior, deixa eu limpar você, limpar desses costumes que te destroem, ok? Então, é uma limpeza. Efésios, no capítulo 5, no versículo 26, para que a santificasse. Olha isso. Quando a gente fala de santificação, nós estamos falando de separação. Imagina assim, eu tenho 5 copos de coca e tenho 1 copo de suco de laranja. E o que eu decido fazer? Eu decido separar esse copo de suco de laranja para minha esposa. Porque a minha esposa, ela gosta de suco de laranja e ela não toma Coca-Cola, ok? Então ela é o jeito dela, ela que é o gosto dela. Então o que eu faço? Eu separo o suco de laranja, porque a minha esposa ainda não chegou, e deixo as pessoas usufruírem e beberem da Coca-Cola. E daí, quando a minha esposa chega, eu falo: aqui, meu amor, o copo de suco de laranja que eu separei para você. Tome e usufrua desse suco de laranja. Então Deus, quando Ele nos santifica pela palavra, e nós nos tornamos o copo de suco de laranja, que Ele está separando para usufruir, para beber para Ele, para o filho dele, o casamento do filho dele, a esposa do filho dele, que foi dada a ela vestir-se, né, por causa das obras de justiça, separada, para agir segundo a expectativa do Cordeiro, para ser coerente ali, né, no espelho, no reflexo, em conseguir exemplificar a imagem do Cordeiro. Olha só, ela é o suco de laranja. O Cordeiro não vai beber Coca-Cola. O Cordeiro vai beber suco de laranja. Então, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Que é o que a gente falou em cima. O chuveirão. Ele purificou ela no chuveirão. O chuveirão de orientação. O chuveirão de mandamentos. Uau, olha só. Aquele que guarda os mandamentos do Senhor, esse que guarda, esse que separa os mandamentos do Senhor para obedecer, essa pessoa permanece debaixo do chuveiro, que é permanecer debaixo da conexão com o Senhor. E essa conexão faz com que essa pessoa seja purificada. Purificada. Nós somos discípulos. Repete comigo assim: eu sou discípulo do Senhor. Amém? Essa é a virada de chave. Purificado pelo lavar da palavra do Senhor. Amém? Apocalipse capítulo 14, no versículo 14 e 16, vai dizer: olhei, e eis uma nuvem branca. Imagina isso. Uma nuvem branca,
sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que o campo da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Imagina isso, ele está declarando a respeito de um homem, que não é homem, tecnicamente, é um filho do homem, ele está ressaltando como um menino. Então, uma nuvem branca com um filho do homem, será que é o próprio Jesus? Será que é um menino? Ok? Com uma coroa de ouro. Coroa, na tipologia bíblica, significa entendimento. Um entendimento poderoso. Um entendimento sobrenatural. Um entendimento elevado. Sacerdotal. Com uma foice afiada. Então, a foice afiada, os campos da terra já estão amadurecidos, já estão prontos realmente para serem podados, tirado aquele fruto, colhido aquilo, até mesmo colhido para ser separado, tirar aquilo que é podre, né, que está ali no meio, o joio. Então, quem é essa pessoa? Essa pessoa é uma retratação do Senhor Jesus ou é uma declaração para você hoje? Falando, ei, a terra já está pronta para ser podada, colhida. Eu quero que você tenha posicionamento. Eu quero que você esteja revestido com essa coroa. E que você escute a voz declarando que a terra está pronta para colher. E você use essa foice poderosa colocada na sua mão para que você venha colher para o Senhor, podar para o Senhor. Eu quero que você entre numa reflexão comigo. A palavra do Senhor declara que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Imagina, o mundo inteiro. O mundo inteiro a gente está falando de cerca de... Aí, vamos jogar, sei lá, uns 1 trilhão. Imagina o que é 1 trilhão de dólares. 1 trilhão de dólares é 99 bilhões de dólares se a gente colocar 1 bilhão no lixo. Imagina isso. 1 bilhão de dólares é 999 milhões de dólares se a gente pegar 1 milhão de dólares e colocar no lixo. É muita coisa. 1 trilhão é muita grana, muito dinheiro. Imagine isso. E a palavra do Senhor Jesus, ele está falando, uma alma vale muito, muito, muito mais do que 1 milhão de dólares, de que 1 trilhão de dólares. Ele está falando, vale muito mais do que 10 trilhões de dólares. Vale mais do que 100 trilhões de dólares. Vale mais do que 1000 trilhões de dólares. Vale mais do que 1 zilhão de dólares. Vale muito mais. Uma alma. Uma. E a palavra do Senhor fala assim: vi diante do Cordeiro multidão que não podia se enumerar. Uma vale muito mais do que 100 fazendas de 5.000 hectares cada uma. Essas 100.000 fazendas não valem o preço de uma alma para o Senhor. Não vale. Ok? Então o Senhor está declarando, vi a terra pronta para colheita. Bora! Vamos despertar. Levanta, semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa, um entendimento lavrado e guardado. Então, o primeiro ponto, eu separei 3 pontos aqui, e eu quero abordá-los com vocês. Primeiro ponto, constituídos através da limpeza.
Eu quero que você olhe para a limpeza que o Senhor tem feito com você e entenda que aquilo que é necessário cortar, por mais que às vezes tenha uma boa relação, seja algo que para você faça sentido ter ali conectado, seja porque gera um frutinho, outro frutinho, uma ovinha, outra ovinha, aquilo, se está sendo podado pelo Senhor, cortado, é para te constituir e é bom que assim seja. Porque constituídos através da limpeza é realmente a palavra transformando a nossa maneira natural de pensar, a nossa maneira natural de agir, os nossos maus hábitos, os hábitos que nos levam às más colheitas, os hábitos que nos distanciam da pessoa que nós somos diante do Senhor, da pessoa que nós devemos manifestar, tudo isso que nos afasta da fonte de águas vivas, da identidade que Deus espera de nós, precisa ser podado, arrancado. E quem poda? Quem poda é o Pai, que é o agricultor. Jesus, ele é a videira verdadeira, ok? E nós estamos enxertados nele. Então, nós somos limpos por estarmos permanecentes na palavra de Deus, ok? O Betão trouxe para nós a respeito da falsa videira, que é a religiosidade, que é a árvore do bem e do mal. Ah, isso é bonzinho. Esse é bonzinho, esse faz tudo certinho. Esse daqui faz, né? Esse daqui não erra. Esse daqui é um cara incrível, né? Ele é bonzinho com todo mundo, bonzinho com aquele, bonzinho com lá, bonzinho com aquilo, bonzinho com aquilo, bonzinho com lá, bonzinho com lá. E ninguém vê quando ele é malzinho com aquilo, malzinho com aquilo, malzinho com aquilo, malzinho com lá, malzinho com lá, malzinho com lá, né? Porque o bem e o mal ali é a mesma videira, a videira que não produz nada. Ok? Produz para carne, produz para o ego, produz para eros, produz para mamon, produz para egolatria, produz para altivez, produz para a própria centralidade de si mesmo. Ou até mesmo é utilizado pelo mal através da sua bondade. O mal utiliza essa bondade para fazer a morte. Porque o que leva a pessoa a Deus é a vida. E a vida é uma árvore que é a oliveira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. A videira verdadeira é a árvore da vida. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí onde você está. A videira verdadeira é a árvore da vida. Por isso que nós vamos continuar sendo limpos para colher na vida. Segundo ponto, santificados pela palavra. Seja separado. Não seja como os outros. Não se amolde aos padrões desse século. Antes seja renovado, na renovação do seu entendimento, para que você possa desfrutar de toda a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a tua vida. Abra-se para ser limpo, abra-se para ser separado, abra-se para ser santificado, abra o seu coração para não ser mais um. Terceiro e último ponto, eu quero abordar a respeito da nuvem branca com um filho do homem menino, com a coroa de ouro na cabeça, a foice afiada na mão, os campos da terra amadurecidos, e a afirmação, colham. Nuvem branca está no céu, não é cidadão da terra, não anda nas coisas da terra, não pensa nas coisas da terra, não é materialista, não vive aqui, vive lá. Esse homem vive lá. Vive tanto lá que lá ele é coroado. Lá nos céus, sentado nas mais altas nuvens, com uma coroa de ouro na cabeça.
significa com entendimento lacrado celestial, vivendo os mandamentos do Senhor, alinhado nos mandamentos do Senhor, ok? Com uma foice, a autoridade. A autoridade. Jesus, semana passada nós falamos disso. Jesus nos constituiu nessa terra com uma autoridade para chegar, arrebentar as obras do inimigo, porque a nossa luta é contra principado, potestade, dominador. Nós somos enviados para... A porta do inferno não prevalece contra nós. A realidade nossa, como levantados pelo sangue do Cordeiro, é realmente para exercer a ceifa. Vapo! Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Vapo! 300 trilhões de dólares. Vapo! 600 trilhões de dólares. Uma alma. Uma alma. Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, acumulem para vocês tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Nós não somos daqui de baixo, nós somos lá de cima, aonde nós estamos coroados com uma ceifa enorme na mão, capaz de exercer a colheita do Senhor. Que o Senhor unja a sua cabeça com óleo, resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz. Fica com essa oração e que o seu sábado seja recheado da presença do Senhor. Fica com Deus. Shalom Adonai. Aleluia. Oramos nesse sábado. Oramos: o Pai nosso que estais no céu, teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita na terra como no céu. Dá-nos o alimento necessário para hoje. Em Hebreus diz: irmãos separados que partilham o chamado celestial, pensem com cuidado sobre Yeshua, a quem conhecemos publicamente por emissário, e Corém Gadol. Moshe foi fiel em toda a casa do Senhor. Yeshua, porém, merece mais honra que Moshe. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra que a própria casa, pois toda a casa é construída por alguém, porém o Senhor fez todas as coisas. Hoje, se ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, pois o próprio Deus disse que é Corém para sempre, comparável a Melquisedeque, Melech-Tzedek. Adonai é meu auxílio e não temerei mal algum. Cumprimento todos os líderes, todo o povo do Senhor, de Deus, e os da Itália enviam saudações. Por isso, queridos amigos, o fato de saberem todas as coisas de antemão, guardem-se para que não sejam levados por erros dos ímpios ou caiam de sua posição. Continuemos crescendo em vida e no conhecimento de Jesus. Reunamos nossas forças e juntemo-nos ao trabalho para que restituamos nossa casa, assim como Jacó teve 2 vezes mais restituído filhos, ovelhas, bois e jumentas. Ao servo de Adonai deem louvor, desde agora para sempre, do nascente até o poente, seja louvado. Salomão disse: Adonai, declarastes que habitarás em densa escuridão. Porém tenho construído para você uma casa magnífica, um lugar onde podes viver para sempre. Depois de Yeshua ter nascido em Betlehem, a casa de Israel, um anjo lhe disse: Betlehem, a terra de Judá, de forma alguma é a menor entre as principais de Judá, porque de você procederá o líder que pastoreará Israel. Oremos agora pelas nossas vidas, pelos nossos planos, por aquilo que Adonai tem para nós, pois pela confiança entendemos que o universo foi criado pela palavra pronunciada pelo Senhor, de modo que aquilo que não se vê foi criado a partir de fenômenos existentes. Pela confiança, Moshe saiu do Egito, pela confiança obedeceu às exigências do Pessar. Consideramos as provações como disciplinas,
disciplinas do dia a dia, andando de chão em chão e tomando posse de todo lugar por onde colocamos as plantas dos nossos pés. Nos mantemos livres do amor ao dinheiro, do que a traça corrói, do eros, do ego, do mamon, para poder alcançar a verdadeira vida que há dentro de nós. Por isso oramos por todos aqueles que necessitam de algo. Oramos por todos aqueles que passam por nosso caminho. Oramos por nossos projetos. Adonai julgará o seu povo conforme o que procede de antemão de sua sabedoria. Por isso não endureçam o coração quando ouvirem a voz de Adonai. Alegramo-nos em união com o Senhor, pois esperamos ansiosamente a presença de Adonai em nossas vidas. Desejamos a presença de Adonai, que nos acompanhe por onde estivermos. Vivam em amor também como Adonai nos amou em verdade. Ele se entregou como oferta, por isso deixamos de lado toda e qualquer obscenidade, toda e qualquer linguagem obscena. Ao invés disso, devemos dar graças. Vivemos como filhos da luz. Tentem determinar o que agradará ao Senhor, porque todas as coisas reveladas são luz. Por isso se diz, desperte, dorminhoco. O Shalom de Adonai e ultrapassa todo o entendimento, guardará em seu coração, em sua mente, a mitzvot. Aquele que dá a semente, que planta o pão como alimento, suprirá e multiplicará a sua semente, e aumentará a colheita da tzedak de vocês, gerando graça por onde passamos. Orgulhamo-nos de nossas obras. Comunhão com o Ruach HaKodesh seja com todos nós. Oremos por todos. João é um dos discípulos que dá testemunho a respeito dessas coisas que escreveu Paulo em Corinto e nas 7 igrejas, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Por isso vivemos de modo digno, conforme o Evangelho de Adonai, que vindo verdes, mesmo estando ausente, a presença do Senhor, ela se torna presente em nossas vidas. Mesmo numa aparente ausência, a presença do Senhor está em nós. Nós somos o templo, nós somos o próprio templo do Senhor. A presença do Senhor está em nós a todo momento, a todo instante. E nós somos gratos, por isso, somos gratos pela sua presença, gratos pela presença do Senhor, pela dignidade do Senhor, pela divindade das obras que vêm do Senhor, obras divinas, obras que merecem ser contempladas de forma altaneira. As obras do Senhor sejam realizadas em nossas vidas. Bom e agradável é estar na presença dos irmãos. Por isso agradecemos com todas as nossas forças, Senhor Deus. Agradecemos com todas as nossas forças, com todo o nosso ser. Agradecemos pela Tua presença que está em nós, que está no nosso templo, que somos nós. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Ensina-me a contar os meus dias, quero embarcar nos 4 cantos da terra, até o centro gravitacional, até a Jerusalém celestial, encontrar um manancial. Ensina-me a contar os meus dias, entender novos inícios, corpo, alma e espírito, se redescobrindo em cada nível, nos encontros de janelas inéditas. Ensina-me a contar os meus dias, desfrutar da completa força da luz,
Vejo perto há um trono onde governo e enxergo. Ensina-me a contar os meus dias para te gerar o melhor fruto, sendo intensa por ti, és pleno pra mim. Assim sou mais que feliz. Ensina-me a contar os meus dias, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a contar os meus dias. Oh Deus, salva-me pelo teu nome e faça-me justiça pelo teu poder. Escuta, oh Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. O Senhor é que me sustenta a vida. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. Hey! O Senhor é que me sustenta a vida.
Meu filho, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, atentando para a sabedoria com o coração, inclinares os teus ouvidos ao entendimento. Sim, se clamares por inteligência e por discernimento, alçares a tua voz, se a buscares como prata e a procuras como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a retidão para os homens retos e protege os que andam na sinceridade, guardando os caminhos da justiça e preservando o andar dos seus fiéis. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade, cada bom caminho, pois a sabedoria entrará em teu coração e o conhecimento será doce à tua alma. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Guardarás o caminho dos justos e o caminho dos ímpios será afastado, pois o Senhor conhece os caminhos da vida